extraordinária. A gente pode participar normalmente. As três. Essa a gente pode participar normalmente, né? Sim, senhor. Tá. Faltando o secretário aparecer para me iniciar. O deputado Flávio Serafini está conectado? Tá, Flávio tá. Estou sim, deputado Luiz. Estou aqui ao vivo. Na minha tela você não aparece. O secretário Luiz Cláudio já está conectado? Tá. Prazer meu. Até logo. Então tá bem. TV Alerj, vamos iniciar. Bom, vamos abrir os trabalhos da nossa reunião. Pediu-me o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano, que está presidindo uma reunião na mesa diretora, e eu, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, assumisse a coordenação e a presidência desses trabalhos. O deputado Márcio Pacheco também me fez a solicitação aqui, como membro da Comissão de Constituição e Justiça. Ele não pode estar presente em função de problemas que ele teve no âmbito familiar. Então, presentes aqui, diversos deputados, eu só posso nominar os que eu vejo na tela, o Flávio Serafini e o Anderson Alexandre, e presente também a Secretaria de Fazenda. O secretário Luiz Cláudio, o subsecretário 1 e o subsecretário 2. Eu não sei os títulos desse subsecretário. Um é o Rogério e o outro está com ali escrito Luiz Cláudio, mas tem outro nome, que eu não sei qual é. O senhor sabe o secretário nome dele? Para me anunciar? Hein? Que é um cidadão ali de óculos, que é o seu subsecretário, que não é o nome. Mas você virando para lá para quê? Está me ouvindo, secretário? O senhor está me ouvindo, secretário? Estou te ouvindo, deputado. Eu estou acompanhando do subsecretário de Finanças, Leonardo Lobo, que também está na minha tela ali com o Luiz Cláudio, porque ele entrou com o meu link, deu um tchauzinho ali. E o assessor Rogério Dias, que também está como o Luiz Cláudio. Então, nós estamos em 3, junto comigo aqui na sala da Secretaria da Fazenda, o assessor Wilson Melo e o meu subsecretário-geral, Álvaro Sávio. Então, somos todos, é a nossa equipe aqui participando nesse momento dessa videoconferência. Então, vamos iniciar pela conversa sobre o PL 2642, por favor. Senão a gente não começa, já está atrasado. Vamos começar a discutir o PL 2642. Secretário. De 20. Não. Olha só, eu sou o presidente, não autorizei a entrar. Faz favor. Vamos começar a reunião. Não, sim, aqui está sobre o PL com delay. 2642. Eu não estava escutando o que você estava falando. Vamos iniciar o PL 2642 de 20, que limita os custos dos atos necessários para a manutenção da rigidez econômica financeira das operações de cessão de crédito do Rio Previdência. Qual é o objetivo? A bancada do PSOL, representada aqui pelo deputado Flávio Serafini, fez 4 destaques. O doutor Serginho fez um destaque. Eu estava com discussão de 2 emendas. Então, secretário, eu vou primeiro aqui fazer a análise. Durante ao longo da manhã, nós produzimos e emitimos opinião da doutora Milena e a assessora do deputado Márcio Pacheco. A primeira questão dizia respeito à emenda de minha autoria, modificativa número 5, era o parágrafo único. Não havia sido aceito, porque não havia ainda
sido promulgado a lei que foi publicada hoje, a 8846 de 20. Com a publicação da lei, essa emenda pode ser acatada. Emenda modificativa 6. Tendo em vista que a Lei 8846 de 20 foi sancionada na integralidade, sem nenhum veto, essa emenda fica prejudicada porque ela já está na Lei 8846 de 20. Então, essas são as duas emendas que diziam respeito às minhas questões. A emenda do doutor Serginho é a emenda 12. A emenda 12, ela não pode prosperar, porque senão não tem projeto para discutir. Ela é emenda supressiva, cortando o artigo central do projeto. Aí vem a emenda 15, e a emenda do deputado Flávio Serafino. Eu estou falando de forma sintética para não ficar lendo a emenda toda. A emenda do deputado 15, deputado Serafino, ele tirou do bojo da própria justificativa. Então, ela pode ser acatada uma subemenda redacional, trocando a palavra, os termos, será suspendida ou será suspensa. Mas ela não prejudica em nada o projeto, ela só dá transparência ao repetir o que está na justificativa. A emenda aditiva número 16, ela não pode prosperar, porque não pode constar de projeto números aproximados, valores aproximados. Na justificativa pode, no projeto não, porque esses números mudam diariamente em função das variações cambiais e também da própria cotação do preço do barril de petróleo. Está ouvindo, deputado Flávio? Nós estamos nas suas emendas. Estou ouvindo A e depois eu falo. emenda número 20, também da bancada do PSOL. Não há problema nenhum dessa emenda ser acatada. E a emenda aditiva número 4, ela pode também ser acatada parcialmente, até a palavra liquidado, né? Porque nós não podemos mexer no contrato inicial para exigir, infelizmente, os balanços de uma empresa estrangeira em paraíso fiscal, em Delaware, sejam publicizadas, infelizmente. Então, essas foram as opiniões que eu, como membro da CCJ, expressei à assessoria do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O que agora eu ouvia, primeiro o secretário, ou alguém da equipe dele, e depois os deputados. Tudo isso já foi encaminhado aos senhores, e a Milena acaba de mandar até uma proposta de substitutivo. Por favor, os senhores da Fazenda, com a palavra. Bom, deputado Luiz Paulo, senhores e senhoras deputados, é um prazer voltar a vê-los, ainda que de forma virtual. A ideia pelo menos a nossa participação nessa audiência, é aproveitar a oportunidade para explicar melhor a negociação que estamos fazendo com os investidores da chamada Operação Delaware. Eu queria, nessa minha fala inicial, contextualizar
um pouco o que está acontecendo nesse momento, qual é a negociação que nós estamos levando a efeito e o porquê de termos, então, encaminhado esse projeto de lei. Muito rapidamente, só para colocar todo mundo na mesma página. Depois, eu queria solicitar também o concurso do nosso subsecretário de Finanças, Leonardo Lobo, que também acompanha a audiência, para que a gente possa detalhar um pouco mais. Pois bem, o que acontece, o que aconteceu no mês de março, desde que a crise do coronavírus se iniciou? Um dos primeiros efeitos dessa crise foi a guerra de preços no mercado de petróleo no mundo entre a Arábia Saudita e a Rússia. E isso se dá, essa guerra de preços acontece por conta de uma queda muito acentuada da demanda de petróleo no mundo como um todo, né? A China paralisada naquele momento, ali em março, fechada por conta do coronavírus, e os preços despencando no mercado internacional. Pois bem, antes da pandemia, o preço do barril de petróleo estava em $60 aproximadamente. E no auge da crise veio abaixo de $20, né, o Brent. Em alguns momentos, o WTI, que é o petróleo do Texas, no mercado americano, chegou a ser cotado em valores negativos, né? Algo que nunca tinha acontecido na história. Pois bem, qual é a repercussão que isso traz para o estado do Rio de Janeiro? Obviamente, além da queda acentuada na receita de royalties e participações especiais, ele afeta diretamente o contrato de securitização dos royalties da chamada Operação Delaware, porque neste contrato firmado em 2014 e com emissões de títulos em 2014 e em 2018, uma das cláusulas diz que haveria, nos momentos em que o risco do contrato aumenta, e neste caso ele aumenta pela queda acentuada do barril de petróleo e por consequência das receitas, quando estas condições acontecem, essa cláusula dispara e o Estado é obrigado a antecipar parcelas futuras, amortizações futuras. Pois bem, com o dólar, com o barril de petróleo, aliás, a $40, esse gatilho se dispara, ou se disparou, já no mês de março. Isso ocasionaria uma amortização acelerada das parcelas com vencimento total de todo o contrato até o final do ano de 2021, ou seja, no ano que vem. Portanto, nós teríamos que pagar, o Estado do Rio de Janeiro teria que pagar algo como 12 bilhões de reais ao longo deste ano de 2020 e de 2021, o que é de conhecimento de todos, isso é impossível de ser feito. É impossível. O Estado do Rio de Janeiro, as finanças fluminenses não conseguem suportar pagamentos dessa magnitude num prazo tão curto de tempo. Pois bem, com esta situação... Secretário, posso fazer uma pergunta específica sobre isso? Lógico, por favor. Acelerando... Olha só para botar a ordem. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Nas comissões permanentes, quando o deputado Flávio Serafini preside, eu só pergunto quando ele orienta. Agora a presidência aqui é minha, senão a gente não acaba a reunião. Presidente, posso fazer uma pergunta? Por favor, senão para a gente caminhar e chegar à conclusão. Por favor. Secretário, se houver essa aceleração, o governo do Estado tem que pagar 12 bilhões e seria o valor total da dívida, correto? Sim, correto. Nós quitaríamos todo o contrato no prazo aí de 16, pouco mais, 18 meses, 18, 20 meses. E aí, concluindo a pergunta, hoje, no atual cenário, o saldo devedor diluído no tempo que está, fica ao redor de 18 bilhões, não é isso?
Isso, exatamente, 18 bilhões. Esse contrato vencerá nas condições prévias, né, anteriores à pandemia, venceria só em 2028. Portanto, nós teríamos parcelas a serem pagas até 2028. A aceleração acontece de 2028 para a quitação completa dele em 2021. Atendido, deputado Flávio? Por favor, continue, secretário. Bom, pois bem, então, essa aceleração, ou melhor, esse pagamento acelerado e a quitação completa do contrato da Operação Delaware até o final de 2021, portanto, na ordem de 12 bilhões de reais até lá, seria algo muito além da capacidade financeira do Estado do Rio de Janeiro, portanto, impossível de se enfrentar, ainda que, como também é de conhecimento de todos, seja um contrato de condições onerosas, taxas de juros alta, que poderia até, se houvesse condições financeiras, até seria do interesse do Estado, na minha opinião, interesse do Estado, deixar que a aceleração acontecesse e a quitação antecipada também. Fato é que nós não temos recursos para fazer frente a uma magnitude de pagamentos dessa ordem. Pois bem, o que é possível ser feito e já foi feito quando outro gatilho se disparou lá em 2016, se eu não estou enganado. Uma negociação com os credores que exigem, então, do Estado do Rio de Janeiro o pagamento de uma contrapartida para aceitar que essa aceleração não aconteça, né? Lembrando, essa aceleração acontece, está prevista contratualmente, nos momentos em que o contrato tem, de alguma forma, a sua solidez reduzida. E, nesse caso, a solidez vem reduzida porque houve uma queda muito grande do valor do barril de petróleo no mercado internacional. Os investidores são basicamente dois grandes fundos de pensão dos Estados Unidos. Esses fundos têm como operador financeiro o BNP Paribas, o banco BNP Paribas. Nós entramos em negociação direta com esses dois grandes fundos, que representam quase a totalidade dos papéis, e buscando, então, negociar qual era a contrapartida exigida por eles para que essa negociação fosse feita, né? São dois gatilhos que incidem. Eu falei apenas do primeiro, que é a aceleração acelerada, desculpa, o pagamento acelerado da amortização. Um segundo gatilho, chamado no jargão do mercado financeiro de step up, ou seja, quando também acontece a deterioração da condição de solidez do contrato, há um aumento da taxa de juros, do prêmio que os investidores cobram por terem feito o empréstimo, terem comprado os papéis emitidos pela Operação Delaware. Pois bem, a tranche emitida em 2018 foi negociada a taxas de juros de 6%, 6 e alguma coisa por cento, 6,5% aproximadamente. E com esse step up, ou seja, com esse gatilho, essa taxa subiria em 2 pontos percentuais, ou seja, iria para aproximadamente 8,5%. Pois bem, então temos dois gatilhos: a aceleração imediata, até 2021, e o step up. O step up, trazido a valores presentes, ao longo de todo o contrato, custaria aproximadamente 283 milhões de reais. Ou seja, a nossa conta de juros aumentaria em 283 milhões de reais. E nós teríamos aceleração até abril de 2021 da ordem de 3,4 bilhões de reais. Pois bem, a negociação, então, envolve esses dois valores: o não pagamento de 283 milhões de reais e a não aceleração de 3,4 bilhões de reais. Pois bem, quanto custou ou qual foi o acordo que fizemos para que esses dois gatilhos não acontecessem? Nós estamos pagando
512 milhões de reais, o que representa 4,41% do saldo devedor de toda a operação na data de hoje, e pagos de que forma? Ainda no momento do fechamento, o nosso cálculo era em maio de 2020, mas não vai ficar para junho de 2020, o valor de 128 milhões de reais, e um quarto do total, e uma segunda parcela dos 3/4 restantes, no valor de 384 milhões de reais. Pois muito bem, então pagaremos 512 milhões de reais para termos o perdão de 283 milhões de reais do step-up, que não acontecerá, e da não antecipação de 3,4 bilhões de reais. Portanto, nós esticamos, ou nós contratamos 12 meses de perdão dessa não aceleração. Trazido isso tudo a valor presente, nós... Pois não. Para ficar claro, isso tem a ver com a pergunta que o deputado Flávio Serafini fez. Quando o senhor diz que o primeiro gatilho, quando não pagarmos, a gente deixa de gastar 3,4 bilhões de reais, representa a antecipação de quanto tempo de contrato? De 1 ano? Na verdade, deputado, nós teríamos que pagar normalmente 2,5 bilhões de reais em 2020, isso na amortização e juros da operação normal, e mais aproximadamente 2,5 bilhões de reais em 2021. Dá para repetir 20? Dá para repetir 20? 2,5 bi, 2,5 bi, e mais 2,5 bi no ano de 2021. Isto na operação normal, contratada normalmente. O que acontece é que esses 3,4 bilhões de reais são justamente da aceleração, ou seja, do pagamento antecipado de parcelas da amortização da operação, certo? No prazo de 12 meses, entre maio de 2020 e abril de 2021, certo? Por que 12 meses, né? Como eu disse, o restante do ano de 2021 também continuaria acelerado, para compor todos os 12 bilhões de reais que comporia todo o pagamento, aproximadamente 12 bilhões de reais, que comporia toda a amortização integral do contrato, certo? Então, estamos comprando, entre aspas, esse perdão ao custo de 512 milhões de reais, e esse perdão inclui duas partes. O step-up, né, a não incidência de um aumento dos juros, 283 milhões de reais, e a não amortização de 3,4 bilhões de reais que aconteceriam nesses 12 meses. Tá? E por que, insisto, por que 12 meses? Porque é esse o prazo em que nada acontecerá. Tá? Durante 12 meses, o contrato continua vigorando conforme ele vinha vigorando anteriormente à crise da pandemia. Tá? Isso trazido a valores presentes, para que a gente possa, então, comparar valores, trazidos a valor presente de maio de 2020, esta operação custa líquida 243 milhões de reais. Nós, então, gastamos 243 milhões de reais para não anteciparmos 3,4 bilhões de reais, algo próximo a 7%, como taxa de juros, algo como 7% deste valor, né, do valor não antecipado. Tá? Secretário? Pois não. 3,4 não, 3,4 mais 2,83, mais 0,283. É que eu concordo com o senhor, é que a conta que nós fizemos vai na seguinte forma: a operação toda, o waiver todo, desculpa, passo atrás também, o perdão, no jargão técnico, chama-se waiver. Tá? E o waiver custa
512 milhões de reais em duas parcelas. A primeira parcela de 1/4 do total do valor, em 128 milhões de reais. A segunda parcela, compondo 3/4 do valor total, vencendo em maio de 2021. Essa no valor de 384 milhões de reais. Portanto, líquido não, vamos desembolsar 512 milhões de reais. Esse é o valor a ser pago. Mas desses 512 milhões de reais, nós descontamos os 283 milhões de reais, que é o custo do step-up, daquele aumento de juros que não acontecerá. Só que isso está diluído no tempo, né? Os 283 milhões de reais estão diluídos ao longo dos próximos 8 anos. 1/4 da parcela do waiver paga-se agora, portanto, valor presente já. Os outros 3/4 daqui a 12 meses. E trazidos todos esses valores a valor presente, descontados os juros futuros, nós temos chegamos a um valor de 243 milhões de reais. Ou seja, do ponto de vista líquido, é isso que custa a operação, 243 milhões de reais a valores atuais, valores de hoje. O cálculo seguinte que fizemos foi comparar esses 243 milhões de reais com os 3,4 bilhões que nós não teremos que amortizar antecipadamente. Um pelo outro, chegamos à conta de que os 243 milhões de reais valem 7% do total de 3,4, né, do total do montante que não será antecipado. Essa conta é importante porque esses 7% tem que ser comparados com a taxa de juros do próprio contrato, que hoje é de 6,5% na última parcela, naqueles papéis emitidos em 2018, mas já é de 9,5% nos papéis emitidos nas tranches, né, nas emissões anteriores, nas emissões de 2014. Esse indicador é extremamente importante porque não poderíamos pagar taxas de juros além ou maiores do que aquelas que já estão no próprio contrato. Portanto, estamos pagando uma taxa de juros embutida nessa operação em valores menores do que aquela que vigora dentro no próprio contrato. Isso tudo calculado a taxa de câmbio de 4,6, R$ 4,60. Mas lembrando que 4,6, o dólar está acima disso hoje, certo? 4,6 é o dólar médio do prazo do contrato até 2028, cotação estimada, logicamente, tá? Importante ressaltar isso também. Nós não levamos em consideração a taxa atual, porque ninguém no mercado acredita que ela ficará em 4,30, 4,40, como ela está hoje, e retornará no longo prazo a taxas mais razoáveis e apontam 4,60. Então, deputado, peço desculpas aí talvez pela explicação um pouco mais longa, mas ela é extremamente importante. Secretário, um minutinho. Pois não. Só falta agora complementar, explicando o porquê dos 5%, que é o projeto que está em pauta. Bom, em primeiro lugar, é uma orientação do governador Wilson Witzel, desde o início da nossa gestão na pasta da Secretaria da Fazenda, a pauta da transparência, a pauta de mostrar corretamente os números envolvidos na Secretaria da Fazenda. A arrecadação, as despesas financeiras, etc. Então, a primeira importância desse projeto de lei, que trouxéssemos números e que pudéssemos debater esses números como estamos fazendo agora, em audiência pública, transmitida pela TV Alerj, aberta para a população fluminense como um todo, população brasileira. Então, isso é extremamente importante. Outra, que nós tivéssemos uma baliza dada pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo nos autoriza e coloca um teto para que isso aconteça. O projeto que nós encaminhamos tem aí a redação
de um teto de 5% do valor nominal dos títulos, ou seja, 5% sobre os títulos não liquidados, que, como eu disse, hoje estão na ordem de 12 bilhões de reais, um pouco menos, né, trazidos ao valor presente. 12 bilhões seria a amortização até o final do ano que vem. Portanto, 5% sobre o valor total nominal dos títulos não liquidados e não cancelados, hoje da ordem de 12 bilhões de reais, custariam, então, aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, no máximo, 600 milhões de reais. Isso é importante também, essa baliza também foi utilizada para a negociação com os investidores. Investidores, nós não temos autorização, nós não temos mandato para negociar taxas acima dessas que nós negociamos. Portanto, se os valores forem excessivos, infelizmente nós não negociaremos e vai haver aceleração. No Obrigado, começo, secretário. foi pedido muito mais do que isso. Eu vou agora abrir para que os deputados que quiserem levantar qualquer questão, e aí o senhor pede na resposta o seu assessor, o seu subsecretário possa responder. Vou começar aqui pela ordem da esquerda para a direita da minha tela. Deputado Flávio Serafini, quer colocar alguma questão? Quero sim, deputado Luiz Paulo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, subsecretários. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Bom, em primeiro lugar, né, o seu secretário tem ciência, mas eu presidi aqui nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito sobre o Rio Previdência, e boa parte dos nossos trabalhos se debruçaram sobre essa operação Delaware, que é uma operação que a gente entende que teve um impacto muito negativo para os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. E a gente tem consciência do peso que ela tem para as contas públicas. Hoje, se o nosso nível de endividamento já chega a 280% da receita corrente líquida, se incluir o valor dessa operação, que na nossa avaliação funciona como uma operação de crédito, o peso do nosso endividamento é ainda maior. E nesse caso dessa operação é muito evidente como os contratos são contratos nocivos para as finanças públicas do estado do Rio de Janeiro. Se a taxa de juros em dólar hoje gira ao redor de 10%, em parte dessas operações, a taxa efetiva chega a quase 20%, o que, aliás, vem sendo pago a Banco do Brasil, vinha sendo pago à Caixa Econômica, o que é um assinte, né? É um contrato lesivo, que a nossa avaliação, inclusive, era que o governo do Estado tinha que buscar judicialmente a interrupção desse contrato. Não tem sentido a gente pagar juros de 20%, inclusive, para bancos nacionais, como é parte da dívida que está colocada. Não obstante essa introdução, que eu acho importante, só para deixar claro qual é a nossa leitura, tivemos muitas reuniões com o presidente do Rio Previdência, o doutor Sérgio Aureliano. Entendemos que o governo atual também vê com crítica contundente esses contratos. E, bom, então vamos ser objetivos, né? A gente tentou, com algumas nossas emendas, dar mais transparência a essa questão desse fluxo de pagamentos que o Estado do Rio de Janeiro faz e amarrar melhor o que o próprio governo está se propondo a fazer. Então, como o deputado Luiz Paulo já disse, a gente tentou trazer para o escopo do projeto uma parcela das informações que se encontravam na justificativa. Por quê? Porque a gente tem experiências recentes onde, em nome da renegociação dessa dívida, o Estado do Rio de Janeiro fechou acordos que foram extremamente prejudiciais para as finanças públicas. Então a gente tenta amarrar, porque entende que cada nova movimentação que for necessária tem que passar por essa casa, porque isso é algo muito estruturante para as finanças públicas do Rio de Janeiro hoje. Eu tenho algumas dúvidas que eu queria
perguntar de forma bem objetiva, né? Primeiro, se foi feito alguma nota técnica, algum estudo projetando a possibilidade de daqui a 11 meses o Estado do Rio de Janeiro voltar a entrar em default e ter a possibilidade aí de ter que pagar de novo um valor para evitar o aumento de juros e aceleração dos pagamentos, né? Se tem uma nota técnica, eu gostaria inclusive de pedir que ela fosse encaminhada para a Assembleia Legislativa. A gente imagina que tenha, né, todos os aspectos da nossa técnica, inclusive a possibilidade de que a gente tenha um novo, né, fazer um novo waiver daqui a alguns meses. Isso está projetado e como é que está sendo feito esses cálculos. Uma outra pergunta é se com este pagamento se há alguma modificação no prazo da operação. O prazo, como foi dito por Vossa Senhoria, atualmente é de 2028, se faz parte dessa renegociação alguma mudança no prazo. Outra pergunta é se tem nessa negociação alguma proposta de mudança no índice de cobertura mínimo para o cumprimento do contrato. Em 2015, ele foi elevado, foi tornando mais difícil o cumprimento das cláusulas. Hoje, há alguma mudança no índice de cobertura? Vocês tentaram inserir alguma cláusula tentando reduzir o índice de cobertura? Tem uma discussão que vinha sendo feita pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, de que havia um cálculo no mecanismo de contabilização dos poços. Isso foi revisado antes dessa negociação? Como é que está essa questão da contabilização do valor para calcular o índice de cobertura, né? Acho que essas são as minhas perguntas mais objetivas. Eu queria fazer também uma observação. A gente, na nossa emenda 16, a gente tenta trazer para o corpo do texto de que o STETAP, né, o valor de juros, vai estar sendo abatido pelo acordo. E aí a gente faz referência aos valores nominais. Então, se eu não me engano, essa é a redação aqui da emenda 16. Então, né, coloco o deputado Luiz Paulo para a gente, na sequência, depois do esclarecimento do secretário, a gente conversar da possibilidade dessa emenda ser aproveitada como uma subemenda, tirando referência aos valores nominais, mas colocando claramente no texto que faz parte do acordo que o Estado não vai ser punido com nenhum novo aumento de juros. Então, essas são minhas perguntas iniciais para o secretário. Obrigado, deputado Serafini. Parece que meu pai falou que não queria postar isso. Tem alguém com o microfone Tá aberto? aberto aí teu áudio. Eu acho que tinha que postar. Depois do Serafini, será o deputado Galego. Alexandre. Deixa eu acabar o Serafini. Luiz, mas tá com o microfone aberto. Marcelo Cabeleireiro, por favor, fecha o seu microfone. Secretário, o deputado Serafini, ele fez alguns quesitos absolutamente positivos. Primeiro, se a Secretaria de Fazenda tem uma nota técnica, não somente sobre essa operação, mas olhando o futuro daqui a um ano, se houver novamente quedas muito fortes no preço do barril de petróleo. E se tiver técnica, por favor, encaminhar a Assembleia Legislativa para ser divulgada aos senhores parlamentares, em especial para ser encaminhado ao deputado Flávio Serafim. E a segunda questão é para saber se houve alguma alteração no prazo, que vai até 2028. Tanto como redução como ampliação. A terceira questão foi sobre o índice de cobertura mínima. E na questão do índice de cobertura,
quando tem lá as tabelas feitas pela Mackenzie de lá, a questão específica da contabilização dos valores para esses índices de cobertura. Se esse tipo de avaliação foi revisto, tendo em vista que há muitas críticas em relação a essa questão feitas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público Estadual. Essa é a síntese. Se eu quiser, pede a assessoria aí dos seus 2 parceiros que me acompanham. Bom, deputado Serafini, importante as suas colocações. Eu sabia que o senhor tinha presidido a CPI que tratou da Operação Delaware. Eu queria ressaltar que o contrato em si, do ponto de vista técnico, é um contrato muito bem elaborado, ele está todo muito bem amarrado, muito bem costurado. Poucas são as opções que o Estado do Rio de Janeiro tem dentro do contrato. Nós estudamos todas as alternativas. Como eu disse no início da minha primeira fala, a principal, a melhor delas todas, seria efetivamente usar o gatilho, usar a aceleração em favor do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, deixar que o contrato fluísse na sua integralidade até o ano de 2021, até o final do ano que vem, quitando ele por inteiro, de forma que a gente pudesse se livrar das condições que estão previstas nele, que são caras, são onerosas, são taxas muito elevadas, no meu entender. Eu não faço juízo de valor à contratação propriamente dita. Eu não estava aqui quando o contrato foi firmado, lá em 2014. Portanto, não gostaria de criticar, porque a situação lá em 2014 era outra, a realidade era outra. O fato é que, nas condições de mercado atuais, esse contrato é muito caro mesmo, de reconhecimento da sociedade fluminense como um todo. Agora, todas as alternativas foram estudadas. A negociação com os investidores foi a última delas e foi a mais difícil, porque a negociação não foi tranquila. Foi muito respeitosa, mas foi uma negociação difícil. Iniciamos com valores acima de 800 milhões de reais, o que, por si só, eu próprio já dizia, eu não levo à frente uma negociação em valores dessa magnitude. Pois bem, a judicialização do contrato, essa foi uma das alternativas que nós estudamos. O problema é que o contrato tem uma cláusula de arbitragem no Tribunal de Nova York, com taxas altíssimas para 300 milhões de dólares só para levar a arbitragem à Câmara Arbitral de Nova York. Portanto, custos elevadíssimos para fazer o próprio questionamento do contrato. Portanto, não vejo, pelo menos nós, numa análise técnica, não vimos possibilidade de questionamentos na ordem judicial, ou questionamentos na esfera judicial, melhor dizendo, por conta dessa cláusula arbitral. Nem com os bancos públicos brasileiros. Com os bancos públicos brasileiros podemos sim, mas eles hoje são detentores de uma parte dos papéis, o que me parece não resolver o problema como um todo, e num segundo momento, com taxas muito altas. Essas a gente até tem condição de questionar, só que ela muito longe de resolver o problema, os maiores valores, da ordem de 12 bilhões de reais, como eu disse. Outro detalhe importante, questionamentos judiciais num contrato de operação de antecipação no mercado internacional pode ocasionar a interrupção do acesso do Estado do Rio de Janeiro a esses mercados. Portanto, na eventualidade de buscarmos novas emissões, que é uma das alternativas que a gente busca no médio prazo, novas emissões em condições melhores,
e mais baratas, a judicialização nesse momento pode fazer com que o acesso a esses mercados seja interrompido e tenhamos prejuízos maiores do que esse próprio contrato. Aí já indo diretamente com relação à sua pergunta do novo waiver ao final desses 12 meses. Nós temos uma nota técnica, sim, nota de receita. A nossa nota de receita já estima a receita de petróleo no longo prazo, mas, nada obstante, fazemos uma outra nota técnica específica em resposta ao seu questionamento e o envio à Assembleia Legislativa. Fazemos isso com prazer, sem nenhum problema, né? Como eu disse... Secretário, pois não. essa nota técnica, só pode dar uma ordem de grandeza de prazo para não ficar no ar? Leonardo, por favor, Leonardo. Leonardo, nosso subsecretário. Posso fazer uma sugestão? A gente faz isso junto, toda vez que a gente faz uma revisão de receita, a gente publica a nota de revisão de receita. Sei que os deputados, em geral, conhecem bem essa nota. O que a gente vai fazer quando a gente entregar essa nota de revisão de receita, que a gente vai pegar a nossa última projeção, a projeção mais recente, que deve estar saindo uma quarta nota, acho que no máximo na metade do mês, até a metade do mês que vem, né? No mês de junho, desculpa. E aí a gente colocaria mais uma nota anexa tratando da projeção do petróleo nos próximos 12 meses. Pode? Então, deputado Flávio Serafini, então, se essa nota técnica mais completa viria para a Assembleia e seria publicizada na revisão de receita aproximadamente em 15 de junho. E na avaliação atual da nota técnica que vocês já possuem no longo prazo? O número que a gente usa para o valor do barril, ele vem da EIA, né? É uma agência internacional. A gente não faz a projeção do preço do Brasil no estado do Rio de Janeiro, tá? A gente usa as projeções internacionais e aí a gente coloca lá a curva que ela tem e encaminha para o senhor. Ou seja, supostamente a gente já em abril do ano que vem já não teria esse problema. As projeções chegavam pelo menos quando a gente fez a negociação, já estavam em torno de 50 e poucos dólares o preço do barril para a próxima, vamos colocar assim, no momento posterior a esse waiver que nós teremos. De qualquer jeito, deputado, eu fico compromisso nosso que com rapidez nós transformaremos a nossa nota de receita, que tem outra finalidade, que é uma finalidade de acompanhamento da realização da receita, em uma nota técnica específica para a resposta ao seu questionamento no âmbito dessa audiência pública e da análise deste projeto de lei. Mas, efetivamente, o conteúdo será o mesmo, só a forma específica para essa demanda. Eu queria também, deputado Luiz Paulo, aproveitar e colocar aqui uma das alternativas que nós buscamos foi, ainda que com prazo muito exíguo, mas que buscássemos criar condições para uma nova emissão, como eu disse, uma emissão feita no mercado deste momento, neste mercado atual, com taxas de juros tanto internas quanto externas, quanto internacionais, muito menores do que aquelas de 2014, buscando uma condição melhor. O problema é que o próprio contrato também tem amarras que nos obrigariam a emitir títulos subordinados a esta primeira operação. Portanto, com valores no mínimo iguais a este e talvez maiores. Portanto, acho que não era interessante. Ou seja, nós buscamos todas as alternativas. Indo um pouco mais rápido, então essa nota técnica vai ser feita. Efetivamente, como o nosso subsecretário Leonardo nos colocou, as estimativas de mercado futuro são de valores acima de 40 dólares. Hoje mesmo o mercado já está, hoje eu não vi, mas ontem eu vi por volta de 35 dólares o barril, portanto já se alcança, então, acima de 50 no ano que vem, neste momento próximo de 35, portanto já melhores do que os 20 que estavam aí há um mês atrás. Fato é, há sim a possibilidade de um novo gatilho após esses 12 meses.
Então, deputado Serafini, é possível que isso aconteça outras vezes, é possível que tenhamos que negociar novos waivers sempre que isso acontecer. Salvo o melhor juízo, este é o segundo waiver que nós estamos negociando. Um no passado já contratado, também em taxas elevadas, no meu entender, mas estamos contratando o segundo. Nada obstante, poderemos ter que contratar o terceiro waiver. Mudança do prazo e índice de cobertura, essas duas eu respondo de forma unificada. Nós não conseguimos alterar as condições contratuais. Tá? A nossa negociação não conseguimos avançar nesse sentido, ainda que tivéssemos tentado. Ou seja, o que conseguimos fazer foi unicamente negociar o waiver, negociar o perdão. Não conseguimos alterar nenhuma das outras cláusulas contratuais já previstas. Né? Não houve possibilidade, isso não se conseguiu fazer. Como eu disse e reforço, eu também concordo com tudo que o deputado Serafini colocou quanto às condições contratadas. O fato é, nós não temos margem para alterar essas condições contratadas. A melhor hipótese seria deixar fluir o contrato como um todo até 2021, nos livrarmos dele e contratarmos outras operações. O problema é que o Estado do Rio de Janeiro não tem 12 bilhões de reais. E até fazer um outro ponto, nós já temos 1 bilhão e 800 depositados na conta garantia, portanto, nós teríamos que pagar algo próximo de 10,2 bilhões de reais até o final do ano de 2021. O outro 1 bilhão e 800 já está depositado na conta garantia, que seria então sacada ou seria convertida em amortização ao final do contrato. Gostaria imensamente de ter fluxo de caixa até o final do ano que vem. Para pagar esses 10,5 bilhões de reais, nós nos livraríamos da operação mais cara que temos dentro da estrutura de endividamento do Estado do Rio de Janeiro, mas não temos condição para isso. Obrigado, secretário. Eu queria, rapidamente, porque são 12h24, a gente tem ainda um outro tema. Eu tenho que fechar as emendas. Então, eu queria passar a palavra, para ser bem objetivo, ao deputado Alexandre Freitas. Claro, obrigado, Luiz. Secretário, aliás, bom dia a todos, aliás, boa tarde a todos os deputados. Informar aí que eu já encaminhei o ofício para o seu WhatsApp e a relação dos ofícios que estão pendentes aí pela Secretaria. Eu não entendi muito bem a questão da indexação do dólar. Existe já, por contrato, o valor do dólar ou foi uma estimativa que vocês fizeram de 4,8 ou 4,6 que o senhor falou? Eu acredito, inclusive, que você já respondeu uma outra pergunta minha, que considerando as condições contratuais tão desfavoráveis, foi analisado pela Secretaria a estruturação de um derivativo em que, de repente, o Estado aportasse um dinheiro a quem assumisse a dívida e as questões contratuais dessa antecipação ficaria para quem comprasse esse título. Acredito que o senhor disse que já existe uma previsão contratual, mas só esclarecer isso. E eu queria também saber quem foi que estruturou essa operação para os credores internacionais, porque, pelo visto, eles foram muito melhores do que o Banco do Brasil foi para o Estado do Rio de Janeiro. E aí comentar que eu fico muito feliz que, no decorrer dos trabalhos da CPI do Rio Previdência, o Flávio e o Valdec tenham visto que tanto Caixa como o Banco do Brasil foram péssimos para o Estado do Rio de Janeiro. No início dos trabalhos, eles quase que endeusavam as instituições, mas hoje... De forma alguma, deputado, isso nunca aconteceu. Tá bom. Por favor, mas, enfim, continua. E esse ponto sobre a responsabilização do Banco do Brasil, eu acredito que seja muito importante que a Secretaria se debruçasse sobre esse tema. Analisar se houve alguma culpa por parte da instituição durante as negociações que se chegou a essas condições tão desfavoráveis e se houve um enriquecimento desproporcional do Banco do Brasil, tendo em vista que ele era credor antes dessa operação, foi o responsável pela estruturação e recebeu, por isso, algo em torno de 200 milhões e ainda teve condições privilegiadas com o novo contrato.
Então, me parece que existe um conflito de interesse aí bastante óbvio e que seria interessante ver a Procuradoria do Estado, a Secretaria de Fazenda, se debruçando sobre a responsabilidade subjetiva e objetiva do Banco do Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Alexandre Feito, pela subjetividade fora a provocação que a excelência fez. Eu já respondi ao deputado Flávio Ferreira. Sinteticamente, secretário Luiz Cláudio. Bom, deputado, nós analisamos tecnicamente o contrato para buscar a solução para o momento atual, né? Para o problema atual, aliás. O disparo dos 2 gatilhos, no nosso entender, muito caros, né? Muito onerosos para a situação atual do Estado, e buscamos, então, a solução para esse problema. Primeiro ponto. Segundo, nós tivemos também um prazo muito exíguo para fazer isso, porque a antecipação já aconteceu, agora aqui no mês, aliás, de maio, antecipação não, a retenção, que é a primeira etapa para amortização antecipada. Portanto, o nosso objetivo era resolver essa antecipação, esse pagamento antecipado. Nós não nos debruçamos sobre as demais condições. Lógico que estudando o contrato fica patente a qualidade técnica dele. Lógico que a qualidade técnica que jogou a favor dos credores, né? As garantias todas estão bem colocadas, todos os hedges, como se diz no mercado, estão colocados a favor dos investidores e nenhum deles, pelo menos no nosso entender, nenhum deles favorável ao Estado do Rio. Oi? Quem trabalhou por eles? Na negociação, quem trabalhou pelos credores, sabe dizer? Nesta negociação? Nessa negociação... Não, do contrato. Na do contrato inicial. Eu não sei dizer. Okay. Acho que isso deve ter sido objeto de apreciação pela CPI. Né? Nesse momento, eu não sei, e confesso que não fui analisar isso. Não era o nosso objeto, não era o nosso objetivo nesse momento. E o derivativo, vocês chegaram a analisar? Se era possível? O derivativo, sim. O que o contrato faz, e também é uma cláusula que necessita, aliás, de um aprofundamento, porque há uma divergência de entendimento. Mas o que nos parece, no olhar mais benigno, eu diria, que o contrato vincula 60% do fluxo financeiro de pagamentos, estando livre os outros 40%. Existe uma outra interpretação de que não, na verdade, estariam os 100% do fluxo como garantia desses pagamentos. Vamos analisar o cenário mais benigno, de 60%. Poderíamos, portanto, emitir novos títulos, fazer uma nova operação de antecipação em cima dos 40% restantes, né? E esses 40% poderiam, então, numa nova operação, serem suficientes para pagarmos essa antecipação dos 60% que já estão contratados. O problema é que, do ponto de vista de mercado e de estruturação da operação, esses 40%, essa nova emissão, estaria subordinada, não do ponto de vista de garantia, e sim de condição de mercado, aos títulos anteriores. Os investidores não se disporiam a pagar um prêmio menor nesses 40%, nesta nova operação, do que os valores que eles já têm contratados. Portanto, isso não acabou não avançando. Nada obstante, continua na nossa pauta buscar alternativas. Este é um ativo que o Estado do Rio de Janeiro tem, e quando eu chamo de ativo, eu estou querendo dizer os 40% livres, né? Os 40% livres do fluxo total de pagamentos. Extremamente positivo, que pode ser bem trabalhado numa nova operação com tempo, que se fizer mais, se essa condição de mercado que eu lhe coloquei não for a real, ou seja, conseguirmos títulos mais baratos, a gente consegue dinheiro novo para pagar a operação antiga. Tá? Temos aí 12 meses agora para fazer isso. Secretário. Olha só, sendo objetivo agora. O dólar, faltou o dólar, senhor. O dólar é boletim Focus, que traz... Estimativo, não é contratual, não. Não é contratual, essa aqui é só estimativa. Mas estimativa dentro da realidade do boletim Focus. Entendi. A questão dos campos, Lula e Cernambique, que eu perguntei, presidente.
problema é o seguinte, é que se não acaba o tempo, a gente não fecha as emendas. Eu estou preocupado em fechar as emendas, que é o meu objetivo. Por favor, secretário, rapidinho, sobre os campos que o deputado Serafim está colocando. O campo de... Aliás, existe uma discussão sobre a monetização do campo, isso está em discussão, há uma ação judicial, e o Estado, aliás, a Petrobras, que é a concessionária, está depositando em juízo esses valores. Nós estamos tentando levantar esses valores, né? Levantar, porque esses depósitos estão acontecendo como garantia da ação da Petrobras contra a ANP. Estando o Estado do Rio de Janeiro como interessado, como interveniente na ação, ou como... Fugiu a palavra. Bom, fato é, não somos parte na ação, mas somos interessados nela. E questionamos, portanto, esse depósito, mas o STJ ainda não votou, a relatora remeteu para a sessão, para a plenária, para a decisão sobre a liberação dos depósitos. Temos quase R$1 bilhão lá, mas sem perspectiva de levantamento delas no curto prazo. Obrigado. Secretário, por todo o debate que fizemos aqui, eu já venho tendo ojeriza a esse contrato há muitos anos. Deputado Serafim, deputado Valdec, deputado Alexandre, entre outros, mergulharam nesses contratos na CPI. É o contrato mais draconiano que eu já vi na minha vida. Não sei se o deputado Flávio Serafini reparou que um dos bancos que nos expropriam é o BNB Paribas, o mesmo banco do contrato de empréstimo da SEDAI. É o mesmo banco, né? Só chamando também a atenção por essa questão. Então, com todas as críticas que esse contrato merece, e também que a solução dupla melhor seria as questões relativas ao Banco do Brasil, a Procuradoria-Geral do Estado, entrar a fundo nisso e ajuizar a ação, como fosse um caminho pertinente. E a segunda questão era ter como meta do governo se livrar definitivamente desse contrato e, como já está expresso na lei autorizativa, se livrar para nunca mais entrar nessas operações com Delaware e especificamente em relação às empresas que estão dentro dela e sustentam essas operações. Quero lembrar que Delaware opera como paraíso fiscal. E paraíso fiscal é sempre sinônimo de lavanderia. Então, vamos às emendas. Eu não fiz pergunta, não, só fiz afirmações. O deputado Serafini leu o substitutivo. Nesse substitutivo proposto, no meu entendimento, só 2 emendas foram impossíveis de aproveitar da questão dos destaques. A emenda 12, a emenda 6 está prejudicada, né, pela lei aprovada, a emenda 12 destrói o projeto, a emenda 20 do deputado Serafim está acatada, a emenda 24 está acatada parcialmente, a emenda 15 está acatada, e a emenda 16, deputado Serafim, eu entendo que, sob o aspecto importante da citação dela, ela está parcialmente acolhida no artigo 2º, quando diz que, com a referida negociação com os investidores, serão suspensas as cláusulas de recolhimento, de amortização antecipada e de aumento do cupom disparadas pelo índice de cobertura. O senhor concorda, deputado Flávio Serafim? Tem razão, deputado Luiz Paulo. Está contemplado, sim, quando fala ali da suspensão do setup.
Então, podemos mudar o assunto? Passar para o segundo ponto da pauta? Então, eu arguo ao secretário Luiz Cláudio, ao subsecretário Lobo, que agora eu devo descobrir quem é o Lobo, o subsecretário Lobo, se esse substitutivo que a Milena produziu, em nome do deputado Márcio Pacheco, está acatado pelos senhores. A resposta que eu tenho é sim. Secretário, por favor. O senhor está sem som. Eu queria chamar o meu subsecretário de Finanças. Que é o Lobo, eu estou chamando. Não, por favor. Eu, pessoalmente, eu só quero ter certeza. Se a Milena puder me encaminhar aqui, eu dou ok. Rapidamente, eu vi um texto, mas eu não tenho certeza se é esse que o senhor está falando. Olha só, eu recebi o texto da Milena dizendo o seguinte: está aprovado. Vamos tirar o som? Por favor, vamos fechar o som? Acho que sim. Vamos fechar o som? João Peixoto. A Milena mandou um zap dizendo que esse texto estaria dado ok pelo Lobo, porque eu não sabia quem era o Lobo. Então, o texto que eu vi está ok. Então, o primeiro ponto da nossa reunião está concluso. O projeto pode substituir, pode continuar. Vamos transmitir o acordo que houve em cima desse substitutivo para o deputado presidente André Siciliano. Então, vamos para o segundo ponto, que a gente só tem aí 10 minutinhos. Entrou em pauta o projeto de lei do Repetro Industrialização. É o 1771 de 19, de autoria do deputado André Siciliano e de minha autoria também. Este projeto visa aglutinar o ICM, o convênio número 3 de 18 do CONFAS, que foi modificado em dezembro do ano passado pelo convênio 220 do CONFAS, também de 19. Qual foi o grande trabalho para a gente produzir essas emendas? Isso para o deputado Flávio Serafini perceber. A gente tem que pegar o convênio 3 e jogar o convênio 220 em cima. Tem que pegar o decreto que interiorizou no Estado do Rio de Janeiro o convênio 3. Temos que pegar o projeto de lei que nós apresentamos em 2019. E, neste projeto original, produzir as emendas de forma articulada para que se contemple o que inicialmente se propôs, para que se contemple o convênio 3, modificado pelo 220, e o que constava no decreto que internalizou o convênio 3. Então, produzimos, inicialmente, 15 emendas sobre isso. Hoje mesmo fiz outras emendas, etc., etc. Mas a Fazenda ficou de dar ao nosso presidente da CCJ, Márcio Pacheco, emendas, hoje, agora, que visem ele dar entrada no projeto, porque o prazo de emenda fecha às 17 horas. Então, eu passo ao secretário para fazer uma análise breve sobre essas emendas que ele deseja introduzir via o líder do governo, Márcio Pacheco, pelo adiantado da nossa hora. Por favor, secretário. Bom, o projeto do Repetro, também só para, em 3 minutos, para colocar todo mundo na mesma página, é resultado, ou melhor, é autorizado pelo convênio do ICMS 220.
é o convênio ICMS 220, que trata do que chamamos de repetroindustrialização. Ou seja, só para colocar todos na mesma página, como eu disse, o que o Repetro faz é possibilitar que toda a cadeia de insumos, toda a cadeia de equipamentos e insumos da indústria de óleo e gás não pague ICMS, ficando só para o último elo, aquele que vende diretamente para o concessionário, fazer o pagamento do imposto à razão de 3% sobre o valor total do equipamento. Tá? Isso é um convênio 7 ou 8 de 2000, o original, 03 de 2018, 3 de 2017. 18. Obrigado, deputado. Que prevê, então, essa última etapa. O que ficou faltando na legislação como um todo foi a previsão das operações anteriores a essa última etapa, principalmente quando há operação interestadual, ou seja, quando um equipamento é feito em um estado, mas para que ele seja construído, montado, ele dependa de peças e partes ou insumos de operações anteriores. Pois bem, o que o convênio 220 autoriza, então, os estados a fazerem a tributação e estenderem as isenções das etapas anteriores também as etapas anteriores e também as operações interestaduais. O que estamos a discutir agora é justamente a internalização da autorização dada pelo convênio 220. Eu preciso fazer um alerta, né? uma informação importante. Nem todos os estados brasileiros aderiram ao convênio 003 e ao convênio 220. Está escrito no 220, secretário. Minas Gerais e Distrito Federal. Isso aí. O deputado tirou de mim a cereja do bolo, justamente para dizer e alertar que o Estado de Minas Gerais não é signatário do convênio, portanto, ele não dará isenção na operação interestadual quando o equipamento for feito no território mineiro, ou equipamento ou parte do equipamento feita no território mineiro. Portanto, a indústria fluminense de óleo e gás, e como é de conhecimento de todos também, 80% dela está no estado do Rio de Janeiro. Se comprar equipamentos do estado de Minas Gerais, esta operação virá tributada. O estado de Minas Gerais cobrará os 12% que lhe é de direito pela legislação ordinária do ICMS, sem a isenção prevista no convênio 220. Então, para encerrar essa primeira parte da fala, a ideia é mostrar o que estamos a discutir. Exatamente. Outro ponto importante, que acho que aí é que vem dessa não adesão de Minas Gerais. Existe a possibilidade, na verdade, um pedido feito pela Firjan de que o nosso projeto de lei preveja a manutenção do crédito na operação interestadual. Ou seja, nos estados que são signatários e que virão... Pois não, deputado. Em todas as emendas, em todos os artigos, as operações interestaduais, está escrito com todas as letras, sendo vedada a apropriação do crédito. Ninguém vai ser beneficiado com essa hipótese. Essa hipótese contraria os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. É exatamente isso que eu queria colocar, deputado. No meu entender claro e direto, esses dispositivos, a possibilidade de manutenção do crédito contraria frontalmente os interesses do Estado do Rio de Janeiro, porque permitirá que o imposto, que pode até não ter sido pago lá em Minas Gerais por conta de benefícios fiscais concedidos por Minas, possibilitem ao contribuinte fluminense fazer crédito desse destaque do imposto da operação interestadual. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto importante, a previsão da obrigação de desistência de ações judiciais, que é algo que está previsto no convênio. Está previsto no convênio. Previsto no convênio Não, 3. No 3. No 3, exatamente. No 3. Eu acho que são essas as colocações iniciais. Mas eu gostaria de continuar, porque o debate deve seguir. Secretário, olha só. Eu já li, todo dia, o meu dever de casa é ler essas questões com atenção. Nós já tínhamos impossibilitado essa questão específica do creditamento, né, quando a gente fez a redação acho que é do 5º, do parágrafo 5º, do parágrafo 5º do artigo 2º. No parágrafo 5º do artigo 2º, está escrito lá, 3% sem apropriação do crédito correspondente. Então, já tínhamos chamado a atenção sobre isso. E agora produzimos emenda em qualquer artigo que aparecer, operação interestadual, está sendo colocado, sendo vedada a apropriação de crédito. Mas, em relação à questão do convênio 3 e a questão da desistência, que é uma chantagem que a União faz com o Estado, já o fez, o senhor há de lembrar, lá no regime de recuperação fiscal, é a mesma chantagem, a desistência das demandas judiciais. Era importante que a Fazenda entregasse ao Márcio Pacheco essa sugestão de emenda para a gente enfrentar o problema, porque isso não está enfrentado. Seria importante. Como também era importante que o senhor comentasse para a gente essa primeira questão, e a segunda, que é a questão do FOT, porque há pretensão de que lá no nosso norte fluminense, os poços que tem lá, que já são mais antigos, estão na área do pós-sal, eles estão sob regime de concessão, uma grande parte deles. Então, a ideia de não ter o FOT lá seria para implementar melhor esse desenvolvimento desses campos, que hoje a Petrobras tirou totalmente o pé do acelerador, porque os campos de alta rentabilidade para ela são os campos de partilha. E explicitar que na partilha e na cessão onerosa tem que cobrar o FOT com toda intensidade, que eu não sei se vem sendo cobrado. Então, eu queria que o senhor comentasse essas duas questões, por favor. Me ouviu, secretário? Ouvi sim, deputado. Eu queria, se me permitir, deputado, passar a palavra para o Rogério Dias, o nosso assessor do gabinete aqui da Secretaria da Fazenda, um profundo conhecedor, estudou muito o projeto. E aí eu complemento o que ele disser. Por favor, okay. Rogério. Rapidamente, Rogério, que a gente vai ter que acabar em 5 minutos. Tá certo, deputado. O que nós fizemos, deputado, é apresentar uma minuta como um projeto substitutivo, porque, como o senhor disse, né, o convênio 03, ele é muito confuso. Mas olha só. O senhor tem que apresentar emenda por emenda e depois uma emenda substitutiva. Não há problema nenhum, mas tem que apresentar emenda por emenda. Eles vão fazer isso. Já está com a liderança para fazer dessa forma. Ok. Tá? Eles vão fazer dessa forma. Por quê? A gente aproveitou para sistematizar, porque tinha uma dificuldade muito grande de articulação no texto, do próprio convênio 3 de 2000 e depois o de 2000. Perfeito.
de 220. Então, nós sistematizamos, colocando um artigo definindo o objeto, depois quais são os incentivos e mantendo, né, a sistemática prevista no convênio. Ótimo. Nessa questão, então, ficou mais claro para identificar, já compartilhamos isso com o setor, eles gostaram da minuta, não houve alteração substancial, o que houve é só uma sistematização para fins de facilitar a compreensão. Na questão do FOT específico, né, eu vi a emenda que foi apresentada, né, para fazer a distinção entre os tipos de campos, né, questão do FOT. O grande problema é que a ressalva feita no parágrafo único desse artigo do FOT, ele fala que não, ele excepciona o caput. Né? Mas é uma questão redacional. Mas assim, ao excepcionar o caput, está dizendo que vai incidir o FOT de forma integral. Agora, ele passa... Não. A gente excepcionalizou todos. A seção onerosa e, além da seção onerosa, excepcionalizamos a partilha. Sim, mas olha só... Mas isso a gente ajusta a redação, se for o caso. O que a gente está propondo, né, no projeto que a gente colocou, a gente está deixando de fora do FOT as hipóteses de diferimento. De quê? De diferimento, que não é situação para incidir mesmo o FOT, e a hipótese da isenção na caso daquelas exportações temporárias, né? Importações temporárias, já que não consiste o fato gerador. Ok, sem problema nenhum. E das outras situações, todas elas incidiriam o FOT, que consiste basicamente... Eu só lhe pergunto o seguinte, hoje, quando era FEF, estava cobrando o FEF da seção onerosa e da partilha? Eu não sei. Eu não tenho essa informação. Do passado, eu não sei o que estava cobrando. Porque se não tiver, a gente escreve que precisa cobrar. Se está, sem problema. A gente precisa estudar com cuidado, porque acabou de sair agora, acho que 2 liminares, afastando a cobrança do FOT para as empresas que estavam já no Repetro, porque entendeu-se que houve alteração da regra depois. Tá bom. Mas vocês apresentando a emenda, dá tempo de analisar isso até ele retornar. Mas assim, no projeto que a gente está, o FOT incidiria sobre todas as situações excepcionadas, diferimento e no caso da importação temporária. Perfeito. Sem problema nenhum. É isso, deputado, é isso. Então, o nosso posicionamento bem resumido, mas colocado de forma muito clara também para o nosso assessor Rogério. Rogério, professor de pós-graduação, doutorado em Coimbra, o homem é um profundo conhecedor da legislação do CMS e tem nos ajudado muito na construção da nova sistemática de tributação dos vários setores. Secretário, exatamente por você ser formado lá em Coimbra, em Portugal, e Portugal ser um grande produtor de petróleo, é que se especializou, né, exatamente nessa área, né, na área de petróleo e gás, visto que é um estado bastante produtor. É que antes de ele vir para cá... Só para quebrar um pouco o nosso PhD. Antes dele vir para cá, deputado, essa foi a grande aquisição. Ele ajudou a construir toda a sistemática de tributação do Espírito Santo, o nosso principal concorrente nesse momento. Inclusive, todo o restante da estrutura tributária que o Estado do Rio de Janeiro está construindo e vai construir e oferecer à Assembleia Legislativa para o debate, sai da cabeça desse nosso ilustre assessor. Ele conheceu muito bem isso. Oi? Olha só. Tem que importar tudo, hein? Eu vou ter que encerrar, mas antes de encerrar, secretário, era bom que ele depois se inscrevesse no concurso público para auditor fiscal para virar um quadro permanente, para que ele não depois seja dispensado e a gente perder, né, toda essa experiência, esse cabedal de conhecimento. Do Caldeirão do Rio. Por favor, tira o som. A Assembleia Legislativa está cada vez mais... Por
Por favor, vamos manter o microfone fechado, que eu vou encerrar. Está cada vez mais se aproximando da academia. As universidades hoje aqui do nosso estado, sejam federais ou estaduais, elas estão cada vez mais se aproximando do parlamento. E o que nós desejamos é que elas se aproximem cada vez mais do poder executivo. Por isso que, na abertura, eu falei com o senhor sobre a questão do debate que nós, eu e o nosso Renan Ferreirinha, participamos ontem da Universidade Federal Rural e a matriz insumo-produto. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença do subsecretário, do nosso intelectual do Espírito Santo, né? Nosso intelectual do Espírito Santo, nosso professor, mestre e doutor. Agradecer aos deputados que participaram e dar por encerrada a nossa sessão, não esquecendo, secretário, de que o senhor realmente entregou essas propostas de emendas para o nosso Márcio Pacheco, que só tem até às 17 horas de hoje para dar entrada. Mas não, deputado, o senhor me permite só uma última colocação? Efetivamente vai, se já não foi, chegará até o nosso líder Márcio Pacheco antes das 17, com certeza. Só terminando aqui, eu confirmo isso com o Rogério Dias. E com relação ao professor da Universidade Federal Rural, eu já recebi a informação aqui de que já está marcada uma videoconferência com ele no dia 4 de junho, justamente para nos aproximarmos da academia, como o senhor bem colocou, às 11 horas da manhã, e o senhor está convidado, assim como todos os demais deputados e deputadas que quiserem falar sobre a matriz de insumo-produto e as estimativas econômicas para o Estado do Rio de Janeiro, como técnico. Secretário, eu e Ferreirinha, pelo menos, posso falar em meu nome dele, desejamos muito participar. Pede para a sua secretária mandar um zapzinho para a gente botar na nossa agenda. Que já me inscrevi agora. Muito obrigado. Está encerrada a nossa audiência pública e vamos aguardar agora o nosso presidente André Siciliano para que ele possa dar início à ordem do dia. Muito obrigado. Boa tarde.